A gente não tem uma estrutura forte de rede social, profissional, digital. Enquanto o outro lado não tem... mas o outro lado não tem engajamento. Não, mas o outro lado é uma organização criminosa de altíssimo nível. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Outro exemplo. A mesma pesquisa, McLaughlin, mostrou a dimensão dos brasileiros que querem impeachment de ministro do STF. 72% dos brasileiros concordam com o impeachment de ministros que tenham cometido crime ou agido de maneira incompatível com o cargo. 68% apoiando fortemente. Ou seja, até a Faria Lima concorda com essas pautas. Vejam, os banqueiros da Faria Lima estão loucos para alguém frear o judiciário aloprado brasileiro. Sabe quem eu nunca ouvi falando sobre isso? O Flávio. Ou seja, não é que ele está evitando pautas impopulares para ganhar o centro, como algumas pessoas dizem, não. Ele está evitando pautas populares para não incomodar quem nunca vai votar nele, para não incomodar o sistema. É o pior dos dois mundos. Essas são as pautas que agitam a base e a base está morta. É honestidade, eu volto para aquele segredo, né, do Bolsonaro em 2018 e faço a pergunta que resume tudo. Pode botar aí, deixa o chat aí, pode me esculambar, não tem problema não. Eu quero ouvir você, eu quero ouvir a tua voz, eu tô lendo aqui o que vocês estão dizendo. Eu faço uma pergunta honesta a você. O que o Flávio disse até hoje que você queria que fosse dito? O que o Flávio falou assim, é isso que eu penso e ninguém fala essa porra? E quantas coisas você acha que o Flávio tem medo de dizer? Muitos de vocês estão dizendo aqui no chat. Paulo, mas se ele disser, ele não consegue nem ser candidato. Ok. O sistema prende ele. Ok. E se não disser, ele perde. Se ele disser, ele não é candidato, e se ele não disser... Se ele disser, ele não é candidato, tá bom. E se ele não disser? Se ele não disser, eu tô dizendo que ele vai perder. Só que sem luta. Porra, os caras criaram uma armadilha perfeita. Eles ganham qualquer cenário. O sistema mostrou um jogo onde o silêncio causa a derrota e a fala causa punição. Bom, eu digo, essa é a minha personalidade. A minha personalidade diante desse jogo, a minha posição é sempre uma só. Se for perder, eu prefiro perder lutando do que me entregar docilmente. Então, ouçam o que eu digo, sem a internet a gente vai fazer o quê? A gente tinha um engajamento tão grande em 2018, em 2022, que as pessoas juravam que eram robôs. Diziam fábrica de robôs, não sei o quê. Vocês lembram do meme? Eu sou robô do Bolsonaro? Não era robô, era você. Era gente engajada. Porque tudo nosso era meme. Eles faziam uma acusação. São robôs. Aí as pessoas abraçavam o meme e falavam, eu sou robô do Bolsonaro. E agora? Agora a gente não tem engajamento. A gente não tem uma estrutura forte de rede social, profissional, digital. Enquanto o outro lado não tem... mas o outro lado não tem engajamento. Não, mas o outro lado é uma organização criminosa de altíssimo nível. Eu tô falando disso há um tempo danado. Só pra gente entender contra o que a gente está lutando, vejam esse vídeo, essa fala da advogada Maria Cláudia Buchianeri, integrante da equipe jurídica do Flávio. Assistam esta loucura. Prestem atenção. A campanha por acidente, em fevereiro, quando estava acompanhando nos anunciantes, quem contrata em funcionamento na plataforma Meta, ela por acaso detectou que alguns perfis muito pequenos, são perfis recém-criados, com 30, 40 seguidores, então perfil que não tem a importância, o porte relevante, estavam fazendo contratações de R$200 mil. Um perfil de 40 pessoas fazendo contratação, perfis de esquerda, fazendo campanha pro Lula, de R$200 mil. Presta atenção. Muito atípico. Isso nos levantou um sinal de alerta. Nós começamos a fazer uma pesquisa manual. Um jornal da grande imprensa chegou a trazer isso há 10 dias atrás, 15 dias atrás, uma pequena parte daquilo que a gente já estava investigando. E o que a gente chegou preciso dizer que
anos cuidando de direito eleitoral, nunca vi nada parecido. Aquilo que em 2022 a gente chamava de milícia digital virou menor infrator perto dessa estrutura, porque eu não estou falando de robô, eu não estou falando de fazenda de telefone, eu estou falando de um volume de pessoas importantes que arrumam um CPF frio, cria uma conta, consegue um meio de pagamento, que eu preciso pagar o Meta, então eu preciso fazer um pagamento por dentro, num CPF falso, paga valores substanciais e depois apaga o perfil, para não deixar nenhum rastro, e logo depois cria mais outro bloco de perfis, todos muito assemelhados, com TTT muito parecido, o conteúdo muito próximo, então uma metodologia de criação e de desaparecimento muito própria. Então você vê que tem um volume de gente engajada. Presta atenção agora. Grande, não dá para fazer isso sem muita gente, sem uma estrutura por trás. E esses impulsionamentos foram pagos em reais, em pesos colombianos, e não me perguntem por que pesos colombianos, mas pesos colombianos. Pesos colombianos! Peso colombiano, pagando impulsionamento da campanha do Lula. Vocês estão ouvindo o que a gente está falando? Contra o que a gente está lutando? Eu tava falando, gente, eu nunca vi tanto robô. Eu entrava, via a pessoa me xingando, replicando o conteúdo do PT, eu entrava lá e via, falava assim, porra, perfil falso. Porra, perfil falso, tá pra gente perceber. Porra, tá impulsionado? Como é que estão impulsionando isso? Como é que estão impulsionando isso? Como é que estão... meu amigo. Pago com peso colombiano. Colômbia, aquele país, aquele narcoestadozinho. Justamente o país do El Tigre, do Petro, que não tá deixando que o presidente assuma o poder, os amigos do Lula, o maior produtor de cocaína do planeta Terra. Essa Colômbia. Esse peso colombiano. E dólares. Então, e uma estrutura que deixa muito pouco rastro, então preocupa imensamente, porque é um tiro de canhão que hoje está focado contra a direita, e verdadeiramente é contra a direita, mas amanhã pode estar focado contra quem? Então é algo completamente novo. A Justiça Eleitoral nunca se deparou com um desafio como esse. Se os senhores me perguntarem... E isso aqui foi uma fala, gente, sobre uma representação especial que o PL apresentou no TSE. Eles produziram provas que revelaram essa rede digital criminosa com página fantasma, impulsionada. O PL fez um levantamento que identificou mais de 50 páginas com 4,6 mil anúncios pagos com dinheiro obscuro. Sabe quantas? 250 milhões de visualizações. Lembra que eu estava ali feliz que o vídeo do Flávio chegou a 9,3 milhões de visualizações? Milícia digital, isso é muito pior, né? Eu vi o Cláudio Dantas chamando de gabinete do sódio. É claro que essas milícias digitais o Alexandre não vai investigar. Essa não vai parar inquérito nenhum, não vai ter investigação nenhuma. O Terça Livre recebeu R$7 de Google Ads e teve mandado de prisão contra o Alan dos Santos e acusação de lavar dinheiro. Enquanto o nego tá fazendo 200 mil de impulsionamento com perfil de 30 seguidores, pago com peso colombiano. Não, isso aí tá tranquilo. Não tem nada para ser investigado. Eu falo, vai lutar contra essas pessoas como? Sendo gente boa, sendo legal, legalzão. Não, se você for legalzão e der celular, as dondocas da Faria Lima vão votar em você, né? Porra, a estratégia tem que mudar e tem que mudar com urgência. Urgência. E aqui eu quero ser mais preciso, porque tem gente mirando no alvo errado. Eu vi muita gente esculhambando o marqueteiro lá, o publicitário do Flávio Eduardo Fischer. Vamos entender o papel. O Fischer é publicitário. O pessoal hoje em dia não gosta mais de ser chamado de marqueteiro, eu não sei qual é o problema, mas não gosta. Mas o que faz um publicitário? Publicitário embala produto. Ele pega uma estratégia de posicionamento e comunica da melhor forma possível. O que o publicitário não faz, nenhum publicitário do mundo tem condição de fazer, é criar o produto da empresa. Se publicitário fizesse candidato, era só o Zema contratar um bom e sair dos 2% dele. Ou o Renan, que conseguiu a façanha de ser menos conhecido numa pesquisa do que na pesquisa anterior. Mas não consegue, nego, não sai desses percentuais. Por quê? Porque quem o candidato é, o que ele representa, o publicitário não consegue mexer.
Na assessoria de imprensa tem problemas técnicos reais, release mal escrito, falta de gancho, inabilidade de pautar jornalista, etc. Mas até isso, mesmo que tivesse a melhor do mundo, tem limite. Porque não existe assessoria do mundo capaz de emplacar a pauta de um candidato que não faz nada de interessante. O melhor assessor do planeta não ia conseguir vender silêncio. Então, onde é que está o problema? O problema está na política. O problema está no entorno político, do entorno. E o problema do entorno não é o seguinte, não é só que ele não entende o bolsonarismo. É que ele é um deserto intelectual completo. Eu falei no último programa sobre o Gagal Demar, sobre como um presidente de partido que não tem voto, mas quer comandar a direção do partido para longe da plataforma que fez o partido ser grande. Agora, eu pergunto a você, alguém acha que o Gagal Demar sabe alguma coisa sobre como foi a eleição do Milei da Argentina? Sobre o Trump? O Gagal Demar não sabe nem quem é o Castro, quem é Kiko Fujimori, ele não sabe quem é Abelardo. Aliás, o Valdemar tá tão gagá que ele não sabe nem quem é ele. Ontem ele tava, esse maluco é tão alheio ao nosso movimento político que ontem ele estava dizendo no Trópicos que quer chapa com Aécio Neves em Minas. Alguém interna esse desgraçado. Hoje ele está na CNN Brasil dizendo que o Flávio não está preparado para ser candidato. Essas são as falas do presidente do partido cuja convenção deve sagrar o Flávio como candidato na semana que vem. O que vocês acham disso? Aí esse cara diz que eu só falo besteira. Porra, caraca, graças a Deus. O dia que o Valdemar falar, porra, o Paulo Figueiredo é um gênio, eu vou falar assim, meu Deus do céu. Não, peraí, eu vou sentar e vou ficar 3 dias refletindo para ver se eu realmente estou fazendo uma coisa louca. Porque alguém tem que trazer uma van com homens fortes, enfermeiros, e botar uma camisa de força nesse cara. Não é possível. Não tem um deputado do PL entrando com mandado de segurança, pedindo pro Valdemar ter proibido pelo Alexandre de Moraes de dar entrevistas e redigir manifestos. Não. Quem que tá proibido de dar entrevista e redigir manifesto? O cara que fala o que as pessoas pensam. Apesar dele estar gagá, ele fala, e fala meio alto, né? O que os que estão no entorno pensam e falam em voz baixa. Falam, cochicham. Todo esse passeio que a gente acabou de fazer pelo continente, a direita vencendo eleição depois de eleição, com o mesmo manual, essas pessoas não têm nem ideia que essa porra existe. E o pior da ignorância é isso. Por não saber nada de nada, o ignorante, ele acha que quem está acompanhando e quem está estudando os movimentos globais é que está maluco. Agora, se dependesse dessas pessoas, não existia Milei, não existia Cast, não existia Abelardo. Não existia nem Bolsonaro de 2018. Porque em 2018, essas mesmas cabeças tratavam Bolsonaro como louco. Não tem ninguém agora dessa galera que tivesse com Bolsonaro em 2018. O entorno tá cheio de gente que foi eleita com voto bolsonarista, mas só por puro endosso do Bolsonaro. Gente que colheu o voto sem nunca entender de onde ele vem. E quem entende esse movimento, quem estava junto, quem partilha desse movimento, ou foi preso, ou tá exilado, ou se calou. Agora, não estou eximindo aqui, não. Em última instância, as decisões estão sendo tomadas e mal tomadas, pelo menos ao meu ver, pelo candidato. É ele que escolhe quem que vai escutar, é ele que escolhe, ele que bate o martelo. Mas fica difícil, né? Se você tem que ser muito forte para todo mundo dizer você tá errado, e você falar, refletir, analisar e falar assim, não, eu não tô errado, eu sei o que eu tô falando. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem tá na linha de frente.
Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.